É o corte na porcelana. A faca bateu no prato. Som seco. Todos olharam. A sala ficou pequena. O ar parecia mais quente. Marcelo levantou a voz. Bateu de novo. Você está fora da empresa. Foi um soco. Frio. Direto. Eu respirei. Devagar. Sorri. Não de alegria. De quem já ouviu tudo e prefere medir as palavras. Coloquei o guardanapo no colo. As minhas mãos não tremiam, embora meu peito apertasse como antes de uma reunião difícil na fábrica. Falei com calma, curta. Repete, Marcelo. O silêncio cortou a cozinha como faca. Meu nome é Helena Duarte Carvalho. Tenho 39 anos. Sou diretora executiva das Indústrias Duarte. 15 anos. 15 anos de manhã cedo. De negociar preço com a metalúrgica São Bento. Fechar cronograma com embalagem Silva. Revisar linhas na planta da Mooca, às 6 da manhã, enquanto o pessoal ainda acendia as luzes. 15 anos construindo chão de fábrica e balanço. 15 anos carregando a ferida de ter de provar, sempre, que pertenço, vivo aí. Foi como se as paredes da casa virassem uma sala de reunião com todos os advogados do mundo assistindo. Murmúrios surgiram. Minhas sobrinhas engoliram pedaços de frango e olharam para os lados. Minha mãe segurava um guardanapo com a ponta da mão, olhar ruim e voz baixa. Então a doutora Sofia Almeida se levantou. Cabelo curto, voz firme, o tom que não aceita improviso. Ela empurrou a pasta grossa sobre a mesa. A pasta era marrom, daquelas com elástico largo, cheia de folhas que quase saíam pelos cantos. Havia carimbos, seles de cartório, páginas amassadas no meio. Ela abriu e começou a falar sem pressa. Há uma renúncia assinada. A voz dela cortou o zumbido do ventilador. Assinada há anos. Vi as digitais dela arranhando levemente a lateral da pasta. A impressão era de papel pesado e verdade. Ela mostrou a cópia. Data aproximada. 12 de março de 2011. Uma assinatura que parecia a minha, pelo menos à primeira vista. Trecho lido em voz alta. Renuncio de forma irrevogável. Eu calcei o olhar para todos. Mantive a voz baixa. Eu não assinei nada sem saber, disse. Firme, curta. No meu interior, uma máquina de memórias começou a girar. Manhãs em que eu assinava ordens de produção. Tardes fechando contratos com Transporte Santa Cruz. Noites revisando notas fiscais no escritório iluminado só pela lâmpada. O corpo lembrava o cheiro de graxa da fábrica e a sensação de levantar às 5 para ir à Mooca. Sofia continuou, tateando entre os papéis. Ela leu extratos. Depois apontou uma transferência com um código que combinava com um nome que eu já vira em uma planilha antiga. A planilha que eu mesma comandara. Um nome encoberto por siglas. Havia também uma nota pequena, dobrada, com um carimbo de cartório. Procuração revogada. A sala engrossou. O ventilador girava mais lento. Eu respirei fundo. Apertei o jogo da cadeira com as costuras das mãos. Mordi a língua para não gritar. Mantive-me calma. Mantive-me digna. Mantive a ironia pronta, como um. Não escolhi processar, nem engolir. Fiquei sentada, o pendrive frio na palma. O ventilador voltou a zumbir. O relógio marcou 14h18. As migalhas do pão na toalha pareciam uma palavra quebrada, o sinal de que algo estava prestes a começar. Eu olhei para cada um na mesa. Eles esperavam que eu reagisse. Segurei o pendrive, como quem segura uma promessa ou uma bomba. E então meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Alguém tocando do lado de fora da minha história. Eu não atendi na hora. Olhei para o pendrive. Olhei para Sofia. Olhei para minha mãe. A decisão não estava tomada. Havia uma prova ali. Havia traços de um mapa. Havia também a pergunta que me queimava. O que há naquele arquivo que pode me tirar tudo, ou me devolver o que sempre foi meu? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. De medo? De ambos. A luz do monitor jogou um brilho claro na etiqueta.
A tela reconheceu o dispositivo. Eu vi pastas, nomes frios, em caixa alta. Transferências 2014, 2019. Renúncia 2011 scans. Áudio confidencial. Meus dedos suaram. Minha garganta se fechou. Eu tinha que olhar, mas também queria fingir que aquilo ali não me atingia mais. Abri Renúncia 2011 scans. Um arquivo. Renúncia Helena. 12/3/2011. PDF. O nome me bateu no peito. Abri e a primeira página mostrou uma folha escaneada. Era a minha assinatura. A minha letra. Aquela inclinação que minha mãe sempre reclamou. Você escreve rápido demais, menina. O documento tinha um carimbo de cartório. A data estava lá, tudo certinho. Eu senti o ar escapar. Fechei os olhos. Vi a Helena, de 27 anos. A Helena que aprendeu na prática a língua dos números, que saiu de casa com uma lancheira e uma coragem ruidosa. Vi as manhãs na Mooca, o meu tênis manchado de graxa, o cabelo preso por horas, o cheiro de... meu próprio sobrenome abreviado. Eu me peguei rindo baixo, um riso que soou errado. HDC. Como se fosse uma marca. Foi quando encontrei a pasta Áudio Confidencial. Um único arquivo. Nome. Conversa MD 2016. MP3. O meu peito congelou. Cliquei. A voz surgia entre estática. Era um homem. Uma respiração. Um risinho seco. E então ouvi. Helena, se continuar, a família quebra. Assine e some. Era a voz do Marcelo. O som me atravessou. Minha mandíbula apertou. Eu senti o gosto metálico do medo. Alguém gravou isso. Alguém guardou. Por que me ameaçar e ao mesmo tempo guardar provas? A cozinha explodira em murmúrios há poucos minutos. Tudo parecia distante agora. Reduzido àquele fone que tocava dentro da minha cabeça. Eu me senti pequena. E mais do que isso, traída. Traída por laços que pensei serem de sangue. Traída pela organização que eu coloquei no mundo com minhas próprias mãos. Eu fechei o notebook de repente. A sala parecia cheia de olhos. Minha mãe apareceu ni. Ninguém sabe, nem minha mãe, nem meu irmão. Eu comecei a usar aquele caderno quando precisava provar que existia. Anotava datas, quem falou o quê, preços, nomes. Anotava até o número da mesa, no restaurante onde jantei com o fornecedor. Era a minha paranoia organizada. Eu não devia admitir que era paranoica, mas era. Eu anotava porque aprendi cedo que, para ser levada a sério, eu tinha que ter prova até de que respirei. Assim, levantei. A caixa estava ali, sob o colchão. A madeira rangeu de novo. Tirei a tampa e vi o envelope com o selo da última viagem. Documentos pessoais. H. Duarte. Tirei o caderno. A capa vermelha já estava marcada com uma mancha de café. Abri. As páginas estavam cheias. Entradas de horas, nomes, recibos colados com fita amarela, rascunhos, bilhetes. Encontrei uma anotação de março de 2011. Reunião cartório, recusar renúncia. Ana presente. Havia também um pequeno recorte de jornal. Uma foto de uma assinatura com a minha assinatura em caneta. Um documento simples. Metadados renúncia 2011. TXT. Abri. Havia registros técnicos. Scanner, usuário, data real do scan. 12 de 2019. A data do arquivo não coincidia com o carimbo. Alguém criou a renúncia 8 anos depois. A sensação foi como quando você descobre que o remédio está vencido. Um frio crescente, depois raiva. Meu cérebro correu. Alguém forjou. Alguém plantou. Em nome de quê? Antes de eu me recompor, uma mensagem surgiu no meu telefone. Nome desconhecido. Só letras. S. A mensagem. Helena, não abra tudo. Há mais do que parece. Procure onde guardo o carimbo azul. Minha pele arrependeu. Quem escreveu? Sofia? Alguém tentando me confundir? Que era esse carimbo azul? Eu fechei o notebook e encarei o teto por um instante. Respirei fundo. Lembrei do carimbo da firma. O carimbo que fica trancado no cofre da diretoria. Um carimbo simples, azul, com o CNPJ. Só que, quando eu era mais nova, eu costumava tirar cópias e levava o carimbo para casa,
às vezes. Ou que me rendia. Eu entrei no carro. O motor ronronou. A rua estava quente. Havia crianças brincando na esquina. O som de uma televisão ao fundo. A vida continuava, mas a minha já tinha uma linha de fogo correndo por dentro. Dirigi até a fábrica, a Mooca, mais por costume do que por certeza. Lá, sob a luz fria do escritório de apoio, abri a caixa de metal onde, anos atrás, eu escondi o carimbo azul por precaução. As mãos tremiam, agora de novo. A chave encaixou. O metal raspou. Havia pó. Tirei o carimbo. Ele parecia pequeno e decisivo, como uma arma silenciosa. Coloquei-o ao lado do meu caderno e, com um lápis, bati uma vez no papel. A marca do carimbo apareceu no papel amarelado. Comparei com a imagem do PDF que vi no pendrive. Os contornos não batiam. A minha respiração acelerou. Uma linha minúscula de tinta fora do lugar. Um detalhe que só quem mexe em carimbo e papel nota. Alguém havia alterado o original, ou alguém havia forjado de forma tosca. Ou alguém. Então, com as mãos ainda tremendo, abri o último arquivo. A tela carregou, e o que apareceu fez minha visão falhar por um segundo. Havia uma pasta com meu nome. Dentro, um arquivo chamado proofhdcfinal.pdf e junto uma foto. Era uma foto minha, sentada atrás da mesa da diretoria, datada de 2011. Ao lado, um bilhete em letra miúda. Você esqueceu de guardar isto. Eu me inclinei para frente. O papel tremia. O ar parecia mais pesado. Alguém sabia de algo que eu mesma nem lembrava. E na fotografia, eu vi algo que me gelou até o osso. Um pequeno adesivo azul no canto do papel que eu tinha na mão há anos. O mesmo adesivo que minha mãe usava para selar bilhetes. O mesmo adesivo que eu, às vezes, pregava nos meus cadernos. Eu soube com a convicção que dói, que aquilo não era só sobre dinheiro. Era pessoal. O telefone vibrou no meu bolso. Uma nova mensagem. Não confie em quem sorri. Confie no que você anotou. Eu olhei para o caderno vermelho. Ali estava a minha. A casa parecia menor. O relógio marcava 15:02. O melão seco na tigela. Minhas mãos ainda tremiam. Eu percebi então algo que me queimou. Eu sabia onde buscar provas. Eu sabia o que procurar. E tinha uma vantagem que ninguém, nem mesmo Marcelo, imaginava. Havia um arquivo que só eu lembrava. Um registro digital que eu mesma criei anos atrás e escondi numa nuvem sob um nome bobo. Minhas listas. Era minha mania de salvar tudo. Eu sorri, meio sem humor. Eu tinha o que me defendesse. E tinha também um segredo mais íntimo. Havia um bilhete que minha mãe me deu há meses, sem dizer por quê, com uma instrução curta. Quando confiar no vento, guarde a primeira folha. Eu não sabia o que isso significava, mas agora fazia sentido. Eu segurei o caderno, segurei o pendrive e jurei para mim mesma, com a voz baixa e firme que uso quando converso com meus melhores colaboradores. Eu não vou perder o que é meu, e eu não vou deixar que me tirem do meu lugar, mas eu também não vou correr. Se você abrir, não volte atrás. Eu senti o papel como um aviso e como um corte. Não voltei atrás. Nunca fui de voltar atrás quando o corpo já tinha decidido. Mas naquele instante, com o caderno vermelho no colo e o carimbo frio ao lado, eu quis voltar atrás de todo o resto da minha vida. Quis entender como cheguei ali, com a família na minha sala e um pendrive apontando para o meu fim. Fui indo para trás devagar. Fechei os olhos e deixei as memórias subirem. São tão claras quanto a fita amarela que prendo nos documentos importantes. Eu lembro do início como se fosse uma sequência de fotos. O cabelo preso num rabo torto, o tênis sujo de graxa, a lancheira com um sanduíche e uma maçã. Lembro de quando entrei na serralheria do meu pai com a noção errada de que era só mais um emprego. Lembro do cheiro de óleo e de solda queimando o ar, do barulho constante das prensas, de homens que me mediam com as sobrancelhas levantadas. E, depois de um tempo,
começaram a me respeitar por. Paguei dívidas antigas. Jantei pouco em casa. Liguei tarde para dizer: vou ficar até mais tarde. Vai demorar? Ela perguntava. E eu dizia: um pouco. E voltava às luzes azuis do escritório. Esses um pouco se tornaram anos. Marcelo era outro capítulo. Era meu irmão mais velho, o tipo que acha que família é território dele. Na infância, ele me protegia e me empurrava para trás ao mesmo tempo. Crescemos juntos entre cheiros de solda e o rádio da oficina. Quando a empresa começou a crescer, eu virei o rosto público. Reuniões, banco, fornecedores. Marcelo ficou com a parte de fora, contato, política local e, mais tarde, administração de alguns contratos. No começo, ele me ajudou de verdade. Me acompanhou a cartório. Me levou a clientes que conhecia. Era prático. Tinha um carisma fácil que eu não tinha. E usava isso para abrir portas. Eu agradecia. Eu precisava dele. Mas as rachaduras apareceram devagar, num fio fino que só quem mora perto sente. Pequenas coisas que apontava falhas em documentos que eu sabia que eram minhas. Havia mensagens em horários estranhos. Tudo certo com os pagamentos? Não esquece as transferências. Assinaturas minhas que apareciam em papéis que eu não lembrava. E eu arquivei isso como rotina, como acaso de quem tem tanto para fazer. Eu era a mulher que segurava 10 coisas ao mesmo tempo e perdia um bilhete no meio. Achei que podia ser isso. Minha vida pessoal pagava a conta desse ritmo. Saía para jantar e trazia trabalho para casa. Perdia encontros com amigas porque a fábrica precisava. Phone calls at night, luz do corredor ainda acesa, quando eu voltava para o apartamento pequeno que eu mantinha por perto da empresa. Eu aprendi a viver com silêncio noturno e com episódios de solidão que pareciam uma manta pesada. Às vezes chorava sozinha no banho, porque a pressão me esmagava. Outras vezes eu ria sozinha ao lembrar de uma piada de um operador. Era assim, alegria e sacrifício colados. Havia também um medo. Ele não quis esperar, e saiu. Aprendi com isso que quem não ocupa seu tempo com amor, ocupa com dever, e o dever me consumiu. As primeiras trincas profundas vieram em 2011, naquela tempestade de papéis e cartórios que hoje vejo sob outro ângulo. Eu me lembro de ter ido ao cartório uma vez para reconhecer uma assinatura, acompanhada por Marcelo. Ele estava calado no carro, antes de entrar. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, e que era chato, mas que fazia parte. Eu não olhei no rosto dele, não por mal. Eu estava com a cabeça em números. Saí de lá pensando que mais tarde confirmaria com meu caderninho. Eu sempre confirmava. Anotava, cartório, 12h30, assinatura reconhecida. O caderninho tem essa entrada. Mas se eu hoje pego o caderno, há uma anotação incompleta, com a letra tremida, como se eu tivesse feito às pressas. Por quê? Com o tempo, comecei a ver que havia duas versões do Marcelo. A versão pública, que sabia falar e abrir portas, e a versão privada. Minha mãe usava aquele adesivo para lacrar bilhetes. Eu usava para marcar folhas do meu caderno. Vi o mesmo adesivo em fotografias dos arquivos do pendrive. Era pequeno, bobo. Mas eu sei reconhecer o padrão do meu próprio garrancho, o jeito que dobro o papel. E percebi que numa assinatura, alguém colou esse adesivo no canto do papel, como se quisesse que eu lembrasse. Como se alguém quisesse que eu fosse o único que poderia ligá-lo. Hoje eu sei que minhas memórias são nem sempre seguras. Eu sou prática e registradora, mas também humana. Eu fiz escolhas, sacrifiquei aniversários, não estive em muitos natais de amigas. Perdi casamentos, ganhei balanços, ganhei respeito. Perdi tempo para ser chamada de muito mandona. Mas eu não guardaria a fábrica para enfiar dinheiro no bolso de quem quer tirar minha vida. Isso é um pensamento que me dói, me envergonha até. E quando penso nele, fecho os olhos e lembro do cheiro de pão na cozinha da minha mãe, do rosto de um operário que não quero acreditar. Não sei, e é isso que me mantém acordada. Algo pequeno, um detalhe de tinta, um carimbo diferente, um bilhete com minha letra no bolso.
Tudo junta aponta para um caminho que me enoja e me dá medo ao mesmo tempo. Vou ao porão da antiga Moaca, ou vou seguir a trilha do carimbo, ou vou recusar acreditar, ou vou descobrir que meus instintos de todo o tempo, essa mania de anotar, de guardar, finalmente vão me salvar, ou me condenar. Eu levanto da cadeira. Meu pulso ainda tremia ao lembrar da mão que posou no meu braço, da voz de Marcelo dizendo que eu estava fora. Há uma chave no bolso do casaco que ele sempre usa. Há uma fotografia do dia 13 de março de 2011 que eu nunca havia notado direito. Há algo no porão que pode explicar. Ou pode enterrar mais ainda. Eu respiro. O ar parece pesado como chumbo. Abro a caixa do caderno. Minha mão busca a última anotação. Procure o porão da antiga Moaca. Fecho os olhos. O que eu vou encontrar lá? O recibo. A luz da lanterna da minha mão recortava o escuro em retângulos. Parei na porta do porão. Havia caixas empilhadas, ferramentas guardadas. O espaço onde a poeira era quase um tapete. Meus dedos tocaram a alça do baú. A respiração ficou curta. Abri. O baú estava meio vazio. Alguns envelopes amarelados, pedaços de papel. Um pedaço de fita adesiva azul pendurado num canto. O mesmo tom do adesivo da foto. Meu estômago virou. Procurei com pressa. Havia marcas no chão, pegadas que cortavam para a esquerda e depois sumiam. Frescas. A poeira tinha sido remexida. Alguém esteve ali recentemente. As unhas lascadas rangeram quando passei a mão pela superfície fria de uma caixa metálica. Um cheiro de lata oxidada subiu. Peguei o que restava. Um envelope com a minha letra, dobrado. Para caso se complicar, confira o Legger. Abri. Tinha um papel dentro com números escritos à caneta. Alguns nomes riscados. O mesmo padrão das contas com final 777. Meu rosto queimou. Quase. Pensei no Marcelo. Pensei em quantas vezes eu flertara com a dúvida. Pequenas coisas, ele chegando em reunião com cheiro de cigarro, e eu não sabia de onde vinha. Ele falando em telefonemas com nomes que eu não conhecia e rindo de forma diferente. Ele demorando mais a responder e, quando respondia, parecendo sempre ocupado demais para olhar nos meus olhos. Lembro de uma vez, numa sexta, quando encontrei um recibo de almoço no lixo, com o nome de uma cidade que eu não conhecia. Perguntei. Ele sorriu e disse: "Coisa de trabalho. Eu guardei isso num bolso. Eu guardo tudo." Lembro de uma outra vez no escritório, há alguns meses. Eu perguntei sobre as transferências. Ele ficou vermelho, balançou a cabeça e falou devagar: "Helena, a empresa precisa respirar. Confia em mim." Foi como um tapa. Aquele confia em mim que quase sempre significa não olhe. Eu não falei nada. Guardei a palavra num fundo de garganta e saí. Voltei para casa, pensando se estava me tornando paranoica. Um recibo que aparecia com a minha assinatura, mas em data em que eu estava em viagem. Um telefonema que terminava abruptamente quando eu entrava numa sala. Eu descascava essas coisas em silêncio, puxava o fio e sempre parecia haver mais. Tentativas de conversa com Marcelo viravam muralha. Ele respondia comigo com uma voz que queria acalmar, mas que cortava. "Você sempre acredita no pior", ele dizia. "Não ajuda." Era como se eu fizesse drama por perguntar, porque queria entender. Eu não queria que ele confessasse ali, na frente de todo mundo. Eu queria que ele contestasse as folhas, as transferências, o pendrive. Queria que dissesse: "Helena, isso é mentira." Queria prova de que eu me enganava. Sempre queria prova. Conversei com a doutora Sofia depois do porão. Tentei voltar ao começo. Ela fechou o rosto e falou baixo: "Helena, tem gente que planta para colher." A boca dela fez um gesto que eu conhecia. Mediu o risco. Eu disse: "Quem?" Ela sorriu com pouco humor. Liguei para ele. Caixa postal. Tentei o escritório. Também nada. Voltei para casa. A casa estava mais desaquecida naquele domingo. Minha mãe me esperou com um olhar que pedia contenção. Eu tentei fazer uma sopa, mas queimei o fundo da panela. Coisas pequenas desarrumavam meu dia. O caderno vermelho ficou na mesa, aberto. Anotei: porão, rastros, envelope, carro do Marcelo, silêncio. À noite, quando tudo parecia se arrumar,
O telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Só uma palavra. Assista. Um link. Abri com o coração batendo forte. A tela travou, carregou. Vi a sala da empresa. Vi o escritório da diretoria. E vi e não acreditei. Vi o Marcelo. Ele estava numa sala de reuniões com outras 3 pessoas. 2 homens e uma mulher que eu reconheci do departamento financeiro. Havia uma mesa com copos de água, folhas espalhadas, risos baixos. Ouvi a voz do Marcelo. Ele falava claro. Ela vai abrir. Deixa. Quando ela cavar, mostramos a natureza do. Apenas o vídeo. Meus olhos arderam. As mãos que nem no porão eu sabia que eram minhas tremiam. Eu senti uma mistura. Ódio, asco, medo. A foto do meu irmão num canto, sorrindo como quem fecha um cheque. A traição não era só hematoma, era projeto. Respirei fundo. Chamei a minha mãe. Mostrei a ela. Ela engoliu o choro. Meu Deus, sussurrou. Ali, encostada na parede da cozinha, ela parecia mais velha. As rugas se aprofundaram. A fraqueza dela me fez doer. Eu pensei, se isso destruir a fábrica, quem paga as contas daquelas famílias na Mooca? Quem paga o remédio do vizinho? Quem paga o salário do rapaz que tem filho doente? A culpa bateu junto com o medo. Tentei de novo ligar para o Marcelo. Caixa postal. O telefone dele desligado. Procurei a doutora Sofia. Ocupada. O número do financeiro? Atende e desliga. A minha cabeça girou. Sentei na mesa e pude sentir o passado inteiro, as madrugadas, os sacrifícios, toda a minha vida, compondo um filme que alguém decidiu de. Meu telefone vibrou de novo. Um novo número. Uma chamada sem identificação. Atendi. Do outro lado, uma voz que eu pensei que conhecia, mas que vinha diferente. Não era a voz do Marcelo. Era mais velha. Grave. Disse só uma frase, devagar, sem pressa. Você não está sozinha. Mas eles já mexeram demais. Tem alguém correndo contra o relógio. Não vá para a reunião de amanhã. Não confie em ninguém da diretoria. A ligação caiu. Fiquei ali com o aparelho na mão, escutando o som do meu próprio coração, como se fosse um tambor que anunciasse guerra. Olhei para a cozinha, para a foto do meu pai ao lado da primeira máquina. A casa parecia menor. O caderno vermelho na mesa me olhava como uma promessa e uma ameaça. Entendi naquele instante que não dava mais para fingir que era paranoia. Entendi que estava no centro de uma coisa maior. Entendi que quando alguém planeja tirar você, eles cuidam para que você pareça quem foi. Planejam o papel, o carimbo, as assinaturas. Planejam. O fígado parecia doer. A raiva subiu e com ela uma clareza curta. Eu não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Não podia mais medir até que fosse tarde demais. Amanhã, 10 horas. Não ir sozinha. Não confiar em ninguém. A frase martelou. Fechei o caderno. Tranquei o envelope com carimbo na caixa. E fui para o quarto, sabendo que o sono talvez não viesse. Sabendo que pela primeira vez em anos eu precisava de um plano que não coubesse só no meu caderno vermelho. Deitei e ouvi o som distante do rádio do vizinho. Minha mãe dormia. O telefone no criado mudo brilhava com notificações mudas. Eu olhei para o teto e senti o estômago grudar nas costas. Uma parte de mim queria fugir. Outra parte, essa que sempre costurou a fábrica com unhas e dentes, sabia que não podia deixar. Que não podia ceder. O que me deixava acordada no fim era uma certeza simples e aterradora. Eu já fora empurrada. Agora, alguém quiser me ver cavar para que o chão se abrisse abaixo de mim. Encontro rápido. Café. Agora? Falei. A voz saiu firme. Ela demorou. Chego em 20, respondeu. Saí de casa com o envelope no bolso. Coloquei o caderno no banco do carona. Dirigi devagar. O sol já prometia calor. No caminho, pensei em cada passo que podia dar errado. Pensei em como a pior parte daquela história era a traição. A família traindo a família. O café onde marcamos era pequeno. Azulejos brancos, máquina de café barulhenta, cheiro de pão. Eu me sentei de costas para a porta. Queria ver quem entrava. Paula veio apressada.
o cabelo preso, as mãos engasgadas e nervoso. Pedi um copo d'água. As mãos dela tremiam. Ela colocou uma pasta fina na mesa. Não falou. Abriu. Havia folhas, impressões, telas de computador impressas. E um pequeno pendrive adesivado com fita preta. Meu estômago apertou. Peguei a primeira folha. Era um extrato. Linhas e mais linhas. Valores que eu tinha visto antes no pendrive. 120 mil. 95 mil. Contas que terminavam em 777. Eu não mexi, mas fiz cópia. Saquei algumas telas do sistema. Ele manda os docs com instrução por e-mail e depois marca como confidencial. Eu achei suspeito e puxei o histórico da conta. Achei os comprovantes. Achei transferências para as tais contas. E tem mais. Ela passou uma folha com print de tela. Conversas no WhatsApp interno. Mensagem de voz. Uma gravação curta. Apertei play com o fone que ela trouxe no bolso. A voz era do Marcelo. Coloca nos serviços administrativos. Pega o código 777. Ninguém precisa saber que é minha. Rápido. Corte seco. Risada baixa. Que já ouviu ameaças veladas. Eu a olhei e vi que mais do que medo havia remorso. Ela precisava de ajuda. Eu também. Pedi que ela me desse tudo. Na hora. Ela hesitou. Se eu te der, eu devo. Se eu não devo, eu perco. Eu segurei a mão dela. Não contei que meu pulso também tremia. Confie em mim, falei. Não vamos expor nada sem ter uma linha, sem ter segurança. Ela concordou. Me entregou o pendrive. Voltei para a empresa. Entrei como se fosse um dia comum. Passos medidos. Sorriso curto para a recepcionista, olhar nos olhos e nada além do necessário. Minha mãe me ligou às 10 horas. Menti a ela que teria reunião. Não disse que era a reunião que podia decidir meu fim. No meu escritório, tranquei a porta. Liguei o notebook. Fiz duas coisas simples e frias. Copiei o pendrive para um disco criptografado e carreguei uma cópia para a nuvem, usando o nome que só eu sabia. Aquele Minhas Listas Backup. Em seguida, criei pasta com cópias físicas, cartas, prints, gravações. Não contei tudo. Menti que tinha achado algo grave, que precisava de segurança jurídica. A voz dela foi imediata, profissional. Não vá para a reunião sozinho hoje. Vou mandar um contato de auditoria forense. Falei com alguém que confio. Dá para ter uma equipe amanhã. Ela não disse, confie em mim. Não precisava. A verdade é que alguém entre nós precisava ser prática agora. Marquei encontro com Raul, gerente do banco com quem convivi durante anos ao negociar linhas de crédito. Raul me recebeu no escritório do banco praticamente sem me perguntar. Com ele falo direto. Não tinha tempo para papéis legais na hora, mas tinha um histórico de confiança. Expliquei em poucas frases. Mostrei prints. No rosto do Raul, vi a mesma sequência que aparecia em mim. Choque, dor, depois uma frieza de quem tem poder. Helena, você tem como pedir bloqueio cautelar das contas? Perguntou. Tem, respondi. Mas preciso de algo formal. Preciso que você levante todos os CFS. Transferi. Havia movimentações feitas com token administrativo. Tokens que, por regra, são de uso exclusivo de diretores. Quem tinha esses tokens? Era o nó. Agora eu tinha trilhas técnicas, trilha humana e provas físicas. Voltei para o escritório e organizei tudo numa maleta pequena. Fechei com chave. O som do cadeado me soou como um batente. Coloquei cópias em 3 lugares. Um cofre do banco, na agência de Raul. O envelope selado no meu estojo debaixo da cama. E uma cópia criptografada escondida na nuvem com outra senha que só eu sabia. A senha do caderno vermelho. Não contei nada a Marcelo. Não o questionei no almoço. Sentei à mesa com minha mãe. Sorri. Falei de coisas pequenas. Perguntei como ela estava. Ouvi os sons da casa, as conversas baixas. Ninguém no jantar fez menção ao vídeo que alguém me mandou. O silêncio era a arma deles. Eu jantei arroz e feijão, como se fosse a mulher que sempre fui, contida. Doía. Parei por instantes e imaginei os rostos dos operários. P. Vamos apresentar pacote. Eu sorri por dentro. Eles planejavam me expulsar enquanto eu buscava as peças que quebrariam o plano.
No dia seguinte, coordenei como uma coreografia fria. O banco fez um levantamento preliminar, expondo a sequência das transferências. O técnico em TI confirmou acessos via token e um IP de manutenção. Paula trouxe a gravação e mais prints. Carlos assinou um termo de veracidade, pedindo proteção, e entrou em lista de testemunhas. O homem do financeiro, o tal Roberto, recebeu um telefonema meu com voz serena, onde disse: "Você tem chance de fazer certo. Me entrega tudo e eu garanto que você não será o único pagador." Ele veio, suando com um envelope. Dentro, havia autorizações falsificadas com a minha assinatura. Havia um recibo de cartório com carimbo. Havia um documento interno com o carimbo da empresa junto com um carimbo azul que eu reconhecia, o tal adesivo. Roberto me contou que tudo vinha pronto, que alguém preparava a renúncia e que ele só. A decepção ralava. Mas havia uma frieza nova, uma calma cirúrgica. Eu virei minhas emoções em ferramentas. A vontade de gritar deu lugar a um plano. Eu comecei a pensar 5 passos à frente, como fazia quando tinha que decidir a compra de uma máquina que salvaria a produção por 2 meses. Marcelo seguiu a rotina dele. Sorria em reuniões, fazia piadinhas na mesa. Não fazia ideia do que eu sabia. Não tinha porquê. Ele achava que o vídeo que trocaram entre nós era suficiente. Achava que eu iria me descontrolar. Achava que, como sempre, eu cederia. Não tive impulso de confrontá-lo. Queria ver até onde ele iria. Queria o momento exato para abrir a caixa. No final da tarde, enquanto eu organizava cópias e assinaturas, recebi uma mensagem anônima. "Ele vai provocar. Vai te empurrar para a cerimônia da renúncia. Não vá." O remetente era desconhecido. A frase foi direta. Sorri. A mensagem só confirmou a estratégia. Eles queriam que eu fosse tocar fogo sozinha. Eles já. Sorriso habitual. Confiança. Gargalhada que não tinha graça. Ele não desconfiava. Ainda não. Eu fiquei silenciosa por alguns segundos apenas. Olhei cada rosto. O meu peito apertou. A sala aguardava. Eu respirei, sentindo a frieza que veio junto com a estratégia. Ainda não contei nada. Ainda não mostrei as cartas todas. Só coloquei na mesa uma folha simples com 3 palavras. "Temos prova." Foi só isso. O silêncio caiu. Pedi 1 minuto. Falei com calma, com voz curta. "Não vou ali. Agora gastar palavras. Tenho evidências, tenho testemunha, tenho gravações. Vamos protocolar tudo. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Quem quiser se explicar, terá a oportunidade." O olhar do Marcelo travou. Seu sorriso vacilou. Ele não fazia ideia do que vinha a seguir. Vi, por trás dos olhos dele, a surpresa. Aquilo me deu certeza de que tinha acertado o tempo. Saí da sala com passos firmes. A sensação era igual à de quem empilha caixas pesadas. Cansaço, mas controle. Alguma coisa. O corpo pesa como se tivesse carregado noite inteira de medo. Faço café com a pressa de quem precisa sentir algo quente na mão. O cheiro sobe e me fixa no presente. Tomo um gole e penso na reunião que ainda não dei. Penso nas pessoas que confiei. Penso em onde coloquei cada prova. O caderno vermelho fica escondido no meu estojo. A chave do cofre no bolso do casaco. O pendrive e no estojo falso dentro da gaveta do meu carro. Tudo é precisão agora. Não há espaço para descuido. Não há espaço para impulso. Ligo para a advogada primeiro. Falo baixo, direto. Tenho gravações, e-mails, extratos. Preciso de perícia. Como a gente começa sem expor? Ela respira, faz a voz seca que eu gosto. Primeiro, cadeia de custódia. Ninguém mexe nos originais sem registro. Depois, perícia técnica. E se precisar, medida cautelar. Mas vamos com calma. Anoto. Pergunto se dá para ter sigilo policial antes da assembleia. Ela diz que sim. Às vezes, promete encaminhar um ofício ao J. Volto para a empresa. Sento na sala e finjo normalidade. Atendo chamadas, respondo e-mails como se nada tivesse acontecido. Coloco o sorriso de trabalho. Isso cansa mais que qualquer audiência. O corpo quer gritar. A voz fica fácil e curta. Claro, vamos manter o cronograma. Sim, a entrega está prevista.
Cada frase é um martelo no rosto do plano deles. Cada palavra minha é arma. Não conto nada à família. Minha mãe me pergunta se estou com febre. Digo que não. Ela fecha os olhos como se meu rosto já fosse mapa de preocupação antigo. Eu beijo a testa dela. Sinto culpa. Sinto dever. Sento e escrevo no caderno. Proteger pessoal, mais evidências, igual prioridade. Chamo Paula com jeitinho. A peço para almoçar fora de horário. O restaurante é pequeno, sem alarde. Ela chega com um envelope que já salvou de repente. Me entrega um pendrive pequeno, mascarado. Pede que eu cuide dela. Eles andam cobrando lealdade com medo. Dói ouvir isso. Eu apalpo a mão dela e digo que sinto. Ele fecha a pasta. Eu te dou isso, Helena. Mas se eu sumir... Eu sei que ele quer dizer isso sem dizer nada. Digo que não vai sumir. Que eu sei segurar uma mão quando a outra treme. Ele ri sem amor. Faço cópias. Imprimo, selo, numero. Tranco tudo na maleta que antes guardava contratos de venda. Meto isso no cofre do banco em 2 vias. Coloco outra cópia criptografada em nuvem com senha que só eu decoro. Escrevo a senha no caderno vermelho em cifra que só eu entendo. É rituais que me salvam. Sou tola com rituais. Ou sou esperta. Não decidi qual é o nome ainda. Há dias que a mente me prega truques. Vejo minha assinatura em papéis e não reconheço a calma que a fez. Lembro de ter ensaiado delegar mais. Lembro de ter tido medo de perder controle. O que sinto agora é tão bruto que dói. Um dedo apontando dentro de mim. Fora mando beijos aos fornecedores. Dentro, estudo o mapa de transações. O medo é físico. Aperto o volante até a mão doer. O coração bate como se... Preciso sair. Você pode me cobrir numa reunião? São operações mínimas que não atraem atenção. Convido o auditor forense a conhecer os logs. Ele me olha como quem observa uma peça rara. Temos o fingerprint de quem fez o upload das renúncias. Digo que sim. E a cadeia de custódia? Pergunta. Tranquilo, respondo. Etiquetas, testemunhas, carimbos. Ele sorri e diz que já viu desmantelar esquemas piores. Isso me dá algum consolo. A alegria é curta. A noite sempre volta com sua arma branca. A cada documento que entra, sinto a armadura ficar mais firme. Mas a vida pessoal despedaça com cortes pequenos. Minha mãe pergunta por que não vou ao culto da igreja da esquina. Estou cansada, mãe. Ela olha com pena e diz, não esquece de viver. Eu dou um abraço e prometo. Prometo também que vou arrumar tempo para o pão dela com manteiga. Não cumpro sempre. A culpa é um peso que não declina. No escritório, observo Marcelo. Ele é tão normal que me dá náusea. Ri de uma piada. A cada ação, a testemunha. Marco encontros com 3 pessoas. A recepcionista que é discreta, o operador do financeiro que me deu os envelopes e um ex-contador que primeiro me alertou sobre empresas fantasmas. São peças pequenas, mas juntas formam rede. Pego café, converso, anoto. Peço à recepcionista que guarde uma cópia do relatório no cofre de um armário, sob segredo. Se algo acontecer com você, ela me diz, eu levo isso para a polícia. Agradeço como se fosse oração. Os dias passam em piloto automático. Às vezes choro sozinha no banheiro. Às vezes rio alto, sozinha, ao encontrar uma prova que encaixa. Tudo é exagero, irracional e necessário. Eu durmo com o telefone no colo. Tenho medo de um toque que diga, ela foi presa ou o cofre foi aberto. O telefone vibra. É um número que eu não conheço. Atendo com a respiração curta. Do outro lado, silêncio. Um clique. Desligo. Sinto o rosto ficar pálido. É estratégia deles, penso. Teste. Provocações. E então, meu rosto fica frio. Não choro. Não me mostro atordoada. Eu sorrio uma vez, curto, e digo: vamos seguir o trâmite legal. Quero acompanhar. Minha voz é afiada. Entro no escritório, fecho a porta. Pego o caderno. Sinto a força de quem tem preparo.
e não mostra. É xadrez, penso. Eles jogam rápido. O homem da intimação me olha com neutralidade. Se o senhor diretor isto, começa. Eu o interrompo. Vocês não podem apreender sem a presença da minha advogada e sem a cadeia de custódia que ela determina. Ele me responde com um olhar que diz que já esperava. Temos ordem judicial. Estamos cumprindo. Meu advogado liga. Atende em segundos. A conversa é curta, dura. Ele me diz que vai ao cartório, que vai impugnar a ordem se houver irregularidade. Eu peço que gravem tudo. Peço testemunhas. Peço para que a reportagem não chegue. Peço que nada saia da sala sem que eu veja. Mesmo assim, quando os homens começam a mexer, sinto um frio que atravessa. Vejo um dos oficiais. Ou será um golpe maior? Ligo para Raul e ouço a voz dele baixa. Estamos tentando conversar com o Banco Central. Tem uma ordem chegando aqui também. Minhas pernas estalam. Que hidrocoação? Pergunto. Ele respira fundo. Não sei. O cartório ainda é vago, mas é rápido. Eles usaram um juiz de plantão. É sempre assim. Me dou conta, com o frio que sobe até a raiz do cabelo, que não é só suspeita de que eles agora desconfiam. É certeza. Eles perceberam algum movimento e atiraram primeiro. Respiro. Planejo. Ainda há peças soltas. Ainda há testemunhas. Ainda há o caderno vermelho. Ainda há eu. Mas o mundo se fechou um pouco. Eles reagiram rápido demais. E Marcelo, o rosto dele me vem à mente. Aquele sorriso fino. Será que ele leu o despacho e entendeu o que eu planejava? Será que já incluiu uma resposta que me deixe sem fala? Sinto a garganta apertar, como se alguém colocasse mãos nela. Tranco o carro. Olho para trás uma vez. A janela da diretoria está ali. É sobre não deixar que apaguem o que eu já tenho. É sobre descobrir quem encomendou a intimação. É sobre saber se meu irmão, que sorriu na reunião ontem, entendia tudo desde sempre. Eu entro no prédio, a porta pesa, minha mão ainda treme. Estou pronta para agir. Mas há uma certeza nova e amarga. Eles já sabem que eu sei. Entrei na sala como quem entra na linha de produção. Passos medidos, rosto neutro, respiração sob controle. O salão da assembleia estava cheio, cadeiras alinhadas, o ar-condicionado lutando contra o calor da cidade. Pessoas conversando baixo, olhares que me atravessavam como lâminas. Vi o Marcelo no centro. A postura dele era de sempre. Sorriso largo, mão no bolso, roupa passada. Tinha o jeito de quem acredita que o mundo é pequeno o suficiente para caber na própria arrogância. Ao meu lado, a equipe que escolhi com cuidado. A Paula pálida, com uma pasta. O Raul do banco, de gravata. O auditor forense, com um pendrive preso no cinto. A doutora Sofia, Olhei para cada rosto. Mostrei a folha numerada. 1. Transferências suspeitas. 2. Gravações. 3. Renúncia forjada. 4. Logs de acesso. Entreguei cópias para a mesa diretora. Falei para a recepcionista distribuir para os presentes. A surpresa deles era visível. Alguns fizeram pouco caso com o queixo. Outros esconderam o espanto com a mão. Pedi que tocassem a primeira gravação. Ouçam, disse. A voz saiu firme. A sala ficou pequena. O som saiu áspero, depois claro. Era a voz do Marcelo. Ele falou. Helena, assina e some. A família agradece paz. O ar cortou. Vi a boca do meu irmão se abrir, fechando. As pessoas respiraram alto. A sobrinha de alguém atrás começou a chorar baixo, assustada. Marcelo riu, nervoso. Tentou transformar num gracejo. Não colou. A doutora Sofia pediu ordem. Mostre as datas. Falou o auditor. Eu indiquei. As datas batiam com os extratos. Marquei no projetor. Linha por linha. Março de 2016. Agosto de 2017. Transferências para contas dontas. Marcelo tentou rir de novo. Isso é golpe, disse. É montagem. A plateia o olhou. Alguns creditaram a defesa ao instinto do familiar acuado. Outros olharam para mim, esperando reação. Sorri curto. Não era hora de briga. Era hora de prova. Mostrei o carimbo.
A foto do carimbo azul que eu reconhecia apareceu no projetor. Apresentei a foto do carimbo que eu havia batido para comparar. A diferença era nítida, um traço a mais, uma falha que o dedo do carimbo deixou. Falei sobre procedimentos técnicos. O auditor explicou em voz simples: metadados, hora de upload, IP de origem. O painel piscou com linhas. A sala virou mapa. Cada clique do projetor jogava mais luz. Pedi que tocassem a gravação 2. Era a conversa do acordo. Marcelo discutindo com o homem do financeiro e outro executivo. Plantem as notas. Pareçam naturais. A renúncia resolve. Ouvi a risada como uma lâmina lambendo. Vários rostos mudaram. Vi sussurros. O homem do financeiro parecia enxergar o pró. Havia gente que baixou a cabeça. Havia gente que tapou a boca. Quando Roberto entregou as folhas com as autorizações falsificadas, eu vi a cor do rosto do Marcelo mudar. Ele ficou pálido. Tentei não sorrir. Não tinha motivo para alegria. Era traição, sangue, família rasgada. Marcelo teve um acesso. Levantou. Começou a falar alto. Gritou que eram montagens. Apontou para mim com o dedo acusador. Isso é vingança, disse. Você quer a empresa, sempre quis. Está usando gente. A velha tática. Transformar o acusado em agressor. O murmúrio cresceu. Algumas pessoas se inclinaram para frente, esperando espetáculo. Mas eu não entrei na briga do grito. Mantive o tom, curto, cortante. Eu vim com provas, disse. Se quer acusar, acuse, mas não vá ao além da bobagem. Olhei para o advogado. Ele fez sinal de seguir. Temos logs, disse o auditor. IP, token, horário. Chamei o Carlos. Ele caminhou até a frente, com as impressões que colamos. Eu vi os acessos. Falou e... Era uma pergunta simples. Ele gaguejou. Em casa, disse. Com a mãe tenho fotos. Foi quando mostrei a foto que tinha no pendrive. A foto velha, com um adesivo azul no canto. A folha com assinatura. O detalhe do adesivo. O rabo do adesivo. Você estava em casa? Repeti. O silêncio foi a resposta. Eu não busquei humilhar. Mostrei. Exibi linhas de fatos, datas, conversas, gravações. E no final, quando o ar já estava saturado de cheiro de papel e medo, chamei o banco. Raul apresentou em uma tela o bloqueio cautelar que conseguimos com rapidez. Contas com movimento 777 congeladas. Essas contas foram bloqueadas preventivamente, disse. A reação foi imediata. Alguns aplaudiram baixo, outros murmuraram que eu tinha ido longe demais. Marcelo tentou se defender com um advogado que apareceu no corredor. O homem falou com voz grave, dizendo que havia irregularidades na cadeia de custódia, que as provas poderiam ser contestadas. Que precisava de perícia, repetiu. Queremos verdade. A sala aplaudiu. Olhei para minha mãe. Ela estava lá, de pé, com o rosto longe do sono, os olhos úmidos. Vi a dor e a esperança em um só ponto. Marcelo, acuado, tentou um último movimento. Chamou a segurança. Pediu que eles retirassem Roberto, que aquilo era difamação. Do lado de fora, 2 seguranças hesitaram. Olharam para Raul, para a advogada, para a diretoria. Não sabiam o que fazer. A situação era densa. O público os vigiava. Nesse momento, eu me mantive firme. Se eu perdesse a linha, me transformaria em outro espetáculo. Respirei. Tirei do bolso o pendrive que continha as gravações maiores. Coloquei no projetor outra pasta, evidências jurídicas. Entreguei à advogada a sequência de provas para protocolar. Ela fez o toque com o celular. Em minutos, oficiais começaram a anotar. A audiência virou algo com marca de tribunal. Marcelo se levantou, vermelho de raiva. Isto aqui é um golpe de palco, berrou. Puxou do bolso o telefone. Atendeu. A conversa foi curta. A face dele mudou. Fez um gesto para que ninguém pudesse ouvir. Depois a expressão se abriu num terror controlado. Ele olhou para a sala, para mim, e disse baixo. Eu ouvi, porque até o sussurro dele ecoou na minha alma. Não pode ser. Ele não agora. A voz travou. Alguns olharam para mim. Outros encostaram a cabeça, preocupados.
O auditor franziu a testa. Raul deixou o paletó cair no encosto da cadeira. Paula apertou as mãos tão forte que as unhas se marcaram na palma. O silêncio cresceu. Foi quando a porta lateral se abriu. Um homem entrou. Cabelo curto, terno escuro, passo decidido. Tinha um ar diferente. Não era policial. Não era advogado trabalhista. Era alguém que vinha de outra esfera. Olhou para a mesa. Olhou para mim. E falou, com clareza. Sou representante de uma investigação federal. Temos ordens que vão além dessa sala. As cabeças se moveram como se um vento cortante tivesse passado. A presença dele alterou o ar. Um frio correu. Procurei a página com o nome de um político que me havia sido mencionado por uma fonte. Não estava. Tentei manter a calma e pensei, se houve um sigilo, alguém mais poderoso estava entrando no jogo. E entrava rápido. Perguntei ao representante federal, então, o que significa isso para as provas que eu trouxe? Ele olhou para mim com honestidade fria. Significa que precisamos formalizar tudo, arquivar e pedir prioridade. Se a ordem judicial virá a seu favor, nós atuamos. Se não, teremos de lutar nas instâncias superiores. Há um protocolo. A expressão dele não prometeu solução, prometeu trabalho. Nesse momento, Marcelo, com a face inchada de raiva e medo, balbuciou algo sobre conspiração e pediu a palavra. Foi suficiente para chamar a atenção. Ele disse em voz alta, para quem quisesse ouvir: vocês acham que acabaram comigo? Tenho amigos, tenho recursos. Isso não termina hoje. A voz dele foi como um aviso. Fiquei olhando para ele, para o homem que... Ele leu a mensagem, ficou branco e falou só uma frase que fez a sala inteira se mover. Temos um vídeo novo. Um vídeo que implica outra pessoa importante. Isso muda tudo. O silêncio foi um soco. O coração disparou. O vídeo, outra pessoa. Mudaria tudo. Ficamos todos presos naquele segundo. A luz da sala piscou. Alguém sussurrou. Quem? Eu olhei para o projetor. O representante federal olhou para mim e disse: se eu mostrar, pronta para o que vem depois? A pergunta era uma corda esticada. Eu podia mostrar. Podia arriscar tudo. Podia colocar o nome que aquele vídeo mostrava no centro do alvo e, possivelmente, desatar uma tempestade que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Respirei. Senti o gosto de metal na boca. Olhei para minha mãe. Vi nela a força de quem sempre me pediu para cuidar das coisas da casa e da família. Sorri. Curto. Levantei de novo. Minhas mãos tremiam, mas o tremor era menor que há dias. A sala expectante era um organismo vivo. E eu, pó. As palavras caíram como pedras. Eu não sabia se devia sorrir ou vomitar. A sala girou em volta de mim. Tive vontade de sentar no chão e ficar ali, com as unhas enterradas na madeira. Marcelo ficou pálido. Vi a juba de arrogância sumir do rosto dele. Não era mais o sorriso fácil, era medo. Havia correntes de pânico nos olhos. Ele tentou se explicar. Soou fraco, infantil. É que isso não era para sair. Você não entende. Eu ouvi vozes por perto. Isso é uma bomba. Como ele teve coragem? Isso vai baixar o caso no jornal. Alguém já tirou o celular. As primeiras consequências vieram rápido, na hora. Um assessor da diretoria levantou, com a voz trêmula. Recebemos contato do banco. Pedem para manter contas bloqueadas até que a perícia confirme. Raul assentiu e explicou, em tom de quem fala para não alarmar. Foram medidas cautelares. Não posso dizer mais aqui. Eu senti um alívio estranho. O banco agiu. Era proteção. Mas a sensação durou um segundo e virou-me. Roberto, aquele homem do financeiro que confessou, estava branco como lençol. Algumas pessoas o olharam com desprezo. Outros, com pena. Eles queriam ver sangue. Eu entendi. A fábrica inteira podia balançar por causa de uns papéis. E eu sentia, pesando no peito, que a minha vida inteira estava pendurada num fio. As ligações não paravam. E-mails pipocando. Mensagens que alternavam entre ódio e preocupação. Um primo que eu via esporadicamente mandou só um "Força, prima".
A irmã de um amigo me escreveu: "Tô aqui." Outros desapareceram. O silêncio de gente que eu julgava próxima doeu mais que os recados maldosos. Amigos de mesas de bar não deram sinal. 2 sócios menores me bloquearam do grupo da empresa. Meu irmão de coração, de quando eu tinha uns 20 anos, não atendeu. A diretoria teve reuniões em série. Decidimos, eu e a equipe de confiança, protocolar tudo oficialmente. Entreguei as provas às autoridades, com a advogada do meu lado. Pedi perícia independente. Senti saudade de um braço que me protegesse sem fazer perguntas. Do outro lado, quem se aproximou de verdade foram pessoas que eu não esperava se expor. A recepcionista da firma, Dona Sônia, veio até mim e disse: "Se precisar, eu dou o meu testemunho. Você sempre foi justa." O tom era simples, doloroso. O gerente de produção, que já discutira comigo sobre reduzir custos, me abraçou e disse: "A gente trabalha por este chão, Helena. Se ficar sem você, quem segura a linha?" Eram rostos de gente que suava a vida toda e que naquele momento depositou confiança em mim. Isso me queimou de esperança e de culpa. Outros se afastaram. O gerente comercial, que costumava almoçar comigo para decidir clientes, desapareceu. 2 conselheiros do conselho pediram afastamento temporário para evitar contaminação. Meu telefone mostrou o lado feio do poder. É fácil estar com quem vence. E Marcelo, ele entrou numa espiral óbvia. Em poucas horas, os sócios acionaram o departamento jurídico. Puxaram o tapete da minha vida. Senti um fio tão grande que fui pro banheiro e sentei no chão. A parede fria de azulejo colada nas costas. Chorei de um choro baixo, sem som. Daqueles que deixam o peito raso e a garganta crua. Eu pensei em tudo que dei pela empresa. Pensei no meu pai, nas mãos dele na primeira prensa. Pensei nos rostos dos operários que contavam com o pagamento. Senti raiva. Tanta raiva que queimou por dentro. Mas também senti alívio. A verdade exposta tinha arrancado a máscara de gente que se achava insubstituível. Tinha mostrado que poder se constrói com rachaduras e que a mentira não se sustenta para sempre. Havia orgulho frio quase clínico. Eu conseguira abrir fendas no muro deles. Isso me deu força. Mesmo assim, a noite foi uma mistura tóxica de sono curto e estalos de ansiedade. Recebi mensagens ameaçadoras. Uma me dizia só: "Cala a boca." Outra: "Você não sabe com quem mexeu." A polícia me orientou a guardar tudo. A advogada pediu. Fechei o celular. Respirei fundo. O gosto metálico voltou. As mãos tremiam, mas eu falei em voz alta, para mim e para quem estivesse perto: "Se me tirarem daqui, eu volto. De algum jeito, eu volto." A frase saiu como promessa. Uma mistura de medo e promessa, como se eu apertasse a cura na mão. E havia mais. Na última linha do e-mail, em anexo, um número de processo novo. Um nome que eu não conhecia. E um lembrete sutil. Audiência marcada para esta tarde. Meu peito apertou de novo. O jogo mudava. E eu sabia, com aquela sensação incômoda, que quem puxa uma corda também pode abrir um covil. Ainda não sabia o que viria depois. Só sabia que a reconstrução teria mais perigos do que eu imaginara. E que talvez a parte mais difícil ainda não acontecera. Entrei em casa naquela noite com o cheiro dos papéis ainda grudado na pele. A sala estava fria, como se o mundo lá fora tivesse decidido que eu não merecia calor. Sentei na poltrona e abri o caderno vermelho. Folhas marca. Claras. Paula cuida da comunicação com os funcionários. Sem pânico. Carlos, mantém os logs em triplo. Nada sai sem cadeia de custódia. Raul, segura o pagamento da folha. Se estivermos aqui, ninguém fica sem salário. As frases foram curtas para poderem ser repetidas. Repeti até que todos tivessem gravado. Acredito na repetição porque ela avisa o corpo. Nas semanas que vieram, a reconstrução foi feita de coisas mínimas e decisivas. Levantei cedo. Tomei café frio ao lado da minha mãe, que me esperava com um olhar que dizia tudo sem perguntar.
Ela me deu força com pequenas coisas. Um sanduíche embrulhado, a toalha quente para o pescoço quando eu chegava congelada. Sempre pensei que a dureza dela vinha do cansaço. Hoje percebi que vinha de amor. Falei com as mulheres da fábrica. Marquei uma reunião no fim do turno. Vieram poucas ao começo. Quem me conhecia de anos olhou com desconfiança. Outras vieram com a fúria ansiosa de quem sente a casa tremer. Eu fi. A princípio, alguns diretores resmungarem. Eu cortei argumentos com uma frase curta. Se o chão confiar, a empresa anda. Pus no papel reuniões mensais, acesso a relatórios simplificados e uma linha direta para denúncias. Anônima, se quisessem. Simples. E foi um sopro de confiança que eu precisava. No plano profissional, comecei um projeto paralelo. Uma consultoria pequena para ajudar microindústrias a organizar fluxo de caixa e controles internos. Nada pomposo. Era meu ofício, minha habilidade, algo que eu sabia fazer com o corpo. Montei um escritório em um galpão pequeno que aluguei com o dinheiro que tinha de reservas. Não era o meu cargo antigo. Era aluguel, luz, tinta de parede e era liberdade. Coloquei uma placa simples. Helena Duarte Gestão e Transparência. Eu a pendurei com perfume de remendo e orgulho. O primeiro cliente foi uma padaria da esquina que não conseguia se organizar no fim do mês. Trabalhei com a dona, Júlia, que tinha 48 anos e 3 filhos. Criamos um programa de orientação para mulheres trabalhadoras sobre finanças básicas, direitos trabalhistas e como registrar conversas e documentos. Umas tardes por mês, abríamos as portas da minha sala pequena para 10 mulheres. Levavam chá, biscoito, caderno. Eu ensinava a fazer lista, a salvar e-mails, a pedir comprovante. Elas riam quando eu dizia que o caderno vermelho era meu pequeno exército. Era quase cômico. Mas via a mudança nos rostos, confiança ajudando a erguer coluna. A imprensa ainda fazia perguntas duras. Havia audiências que consumiam horas dos meus dias. O processo seguia, com suas voltas e retornos. Tive vitórias pequenas no tribunal. Algumas perícias reconheceram inconsistências. Um juiz aceitou a anulação de movimentos feitos fora de cadeia de custódia. Pequenos socos dados no ar. Não venci tudo, ainda não, mas a sensação de avanço me aquecia como cobertor em noite fria. E havia medo, ainda havia. Às vezes eu sentia que alguém andava atrás da janela. Falei também sobre como o peito dói quando a gente é traída. A plateia eram mulheres de 30, 40, 50 anos, algumas com empregos estáveis, outras que estavam montando negócio. Ouvi histórias que me doeram como navalha. Dei conselhos práticos. Recebi flores de plástico e abraços sinceros. Vi em seus olhos a mesma vontade que me empurrava. Recomeçar. As semanas passaram com um ritmo de batalha e ternura. O caderno vermelho ganhou uma seção nova. Projeto Mulheres, Finanças e Voz. Anotei aulas, nomes, quem podia ser voluntária. Reuniamos mulheres para montar o fundo de emergência. Arrecadamos pouco, mas foi um gesto. A primeira vez que pagamos uma consulta de dentista para uma funcionária em aperto, com um fundo, eu chorei. Era pouco. Era muito. Mas a vida teimosa não me deu descanso. Numa tarde de sexta, quando eu pensava ter encaixado mais uma semana, chegou um envelope pesado para minha mãe. Não era dos repórteres. Era interno, impessoal. Dentro, uma folha amassada. O céu estava limpo. As luzes da rua piscavam. O próximo passo prometia ser sujo e grande. Não sabia se ia me libertar ou se cavaria uma cova mais funda. Só sabia que não ia mais recuar. E que no porão, alguém deixou algo que poderia virar todo o jogo ou enterrá-lo de vez. Faz meses, meses desde o dia em que tudo desabou na minha cozinha e eu saí dirigindo com o caderno vermelho no colo e o pendrive na mão, sentindo o gosto de metal na boca. A cada manhã, eu ainda acordo sabendo o cheiro do óleo da fábrica, o zumbido do ventilador e o peso daquelas horas. Só que hoje eu durmo melhor. Hoje o nó no peito não é sempre o mesmo. Vou direto ao ponto, como sempre.
conquistei coisas concretas. A primeira delas, a justiça fez o trabalho sujo, que eu não podia deixar nas mãos do medo. A perícia confirmou que muitas assinaturas foram forjadas, que houve token clonado, que as transferências iam para contas fantasmas. Não foi rápido, não foi limpo, mas a verdade exposta arrancou o. Carlos, o técnico, agora coordena a segurança digital e vive dizendo que a rotina agora tem menos zeros voadores. As mulheres da linha criaram um conselho de transparência. Sim, o que eu pedi no começo e que muitos achavam ingênuo virou prática. São elas que semana sim, semana também, checam notas, pedem relatórios simples e me ligam direto quando algo cheira mal. Quando eu entro na fábrica, vejo olhares que já não são de dúvida. Vejo o respeito que nasce do trabalho que fizemos juntas. A minha mãe voltou a ser minha mãe. Ela nunca deixou de me apoiar, mas havia dias em que o silêncio no jantar pesava. Hoje ela aparece no escritório para tomar café às 9. Insiste em trazer pão quente e fica sentada, ouvindo as histórias das mulheres que passam por aqui. A relação com Marcelo, bem, a ferida marcou. A justiça seguiu seu curso. Ele perdeu funções. Respondeu judicialmente e teve que reparar de alguma forma. Não quero romantizar nem simplificar. Perdi um irmão e recuperei pá. Eu perdoei menos do que pensei. Escolhi limites, reaprendi o valor de confiar em prova, mas também no instinto. Hoje eu rio mais, saio mais. Ando na rua sem olhar de soslaio para quem me conhece. A liberdade que eu buscava não é gritaria. É respirar na hora de almoçar sem checar o telefone 1000 vezes. É aceitar um convite e não levar a planilha. É, às vezes, tomar um vinho sozinha e sentir que a companhia já é suficiente. A sensação de alto valor não veio porque me devolveram o cargo. Veio quando vi a primeira turma do meu curso dar aula para outras mulheres. Veio quando a folha da fábrica saiu no mês em que um fornecedor tentou sacudir a gente. Veio quando uma operária me abraçou e disse: "Você não só salvou meu emprego, salvou minha casa." Essas frases abertas ainda soam na minha cabeça. São elas que me lembram o porquê, o que aprendi, aos trancos e farelos. Resumiria numa frase curta que repito para quem chega pedindo conselho: você não precisa ser perfeita, você presta.